exaltaré, majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti será honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración. Señor, te alabamos, Señor, por siempre proclamaremos que tú eres Rey. Nombre, oh Dios, y exaltaré tu majestad, levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración. Señor, Te alabamos, Señor, en este día, Padre amado. Tú mereces toda la gloria, mereces toda honra, todo lo mejor, Señor. oh, 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 oh. tu nombre, oh Dios, Tu nombre, oh Dios, yo exaltaré, exaltaré mi alabanza y alabanza elevaré, elevaré. oh, 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 oh. tu nombre, oh Dios, y exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, Dile al Señor. porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. O contenido do que vamos falar hoje sobre para que Deus mandou o bautismo, que é o bautismo, que hace o bautismo, como uno deve se bautizar e quienes pode se bautizar. Assim que nós outros vamos rapidamente aí lendo a palavra de Deus, vamos orar ao Senhor, amém, para que Deus habla conosco através de sua palavra nesta manhã. Padre, queremos agradecer-te por esse dia, graças por esse privilégio que temos, ó Deus, de estar na tua casa para poder escutar a tua palavra, Senhor. Habla conosco por meio dela, é o que lhe pedimos, Senhor. Habla com cada pessoa aqui presente e que o seu nome seja glorificado nesta manhã, Senhor. No nome de Jesus, amém. Então, vamos ver na primeiro, para que Deus mandou o bautismo? Para que o bautismo? Para que Deus mandou o bautismo? Você saberia me dizer ou não? Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 5. O bautismo foi dado por Deus para dar um testemunho de uma experiência ao aceitar a Cristo como um símbolo passado da morte à la vida nueva. Então, vamos ver dentro da palavra de Deus o que é. Para Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5. Abra suas Bíblias, os que estão sendo bautizados também, suas Bíblias. Onde estão suas Bíblias? Não é? Excepto a irmã que não pode ler, mas os demais com suas Bíblias na manos. Amém? Por aí eu digo que eu leio um texto bíblico. Para que Deus mandou o bautismo? Para dar um testemunho de nossa experiência ao aceitar a Cristo como um símbolo do símbolo passado da morte à la vida. Então vamos ver o que diz Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 5, diz assim: ou não sabeis que todos os que hemos sido bautizados em Cristo Jesus, hemos sido bautizados em sua muerte, para que somos sepultados juntamente com ele para a morte, para o bautismo, a fim de como Cristo ressuscitou dentre dos mortos por la glória del Padre, assim também nós outros andamos em vida. A ver esse lado da cá. Andamos em vida?
Esse lado de acá, andamos em vida? Andamos em vida? Andamos em vida? Andamos em vida? Então, para que andamos em vida nova, porque se formos plantados juntamente com Ele em la semelhança de sua morte, assim também seremos em la ressurreição. Queridos, então podemos ver aqui que o bautismo é um símbolo em que eu muero para o mundo, muero para as coisas do mundo para viver uma vida nova, viver uma vida que agrada a Deus. Há algumas persona A, persona B e persona C que elas aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador de sua vida, pero leva 1 ano, 2 anos, 3 anos e não toma a decisão de se bautizar. E você lhe pergunta à persona: por que tu não queres se bautizar? É porque aún não estou listo, é porque aún não estou preparado. Pero se você realmente recebeu a Cristo Jesus em seu coração, tu deve tomar um passo de obediência e se bautizar. Porque se você não tem a convicção de que Jesus é tu Senhor e tu Salvador, então não está salvo. Mas aquele que recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, deve tomar o mais pronto possível esse passo de obediência, esse testemunho que nossos irmãos vão dar aqui publicamente, de que a fé dele está em Cristo Jesus, amém? Nossa fé tem que ser vista para as pessoas ver que somos cristianos. Não podemos ser um cristiano disfarçado, não podemos ser um cristiano camuflado, escondido. Temos que dar um testemunho publicamente de que a nossa fé pertence ao Senhor Jesus Cristo. Você pode ver que nos países árabes, os muçulmanos, eles tanto creem em Allah, o Akbar, em Allah, que alguns deles, os muçulmanos radicais, os muçulmanos xiitas, que alguns deles põem alguns explosivos em seu corpo e se explode, não é? E morre e mata um montão de pessoas. Por quê? Porque ele acredita na fé deles. Então, você deve dar o testemunho publicamente de que Jesus é tu Senhor, de que Jesus é tu Salvador. E como hago isso, pastor? Se bautizando. Então, o bautismo é dar um testemunho da experiência de nós outros, que estamos morrendo para o mundo. Estou dizendo tchau para o mundo e estou querendo entrar uma vida nova, uma vida que solamente Deus nos pode dar. Solamente o Senhor nos pode cambiar. Solamente Deus, através da nossa fé em Cristo Jesus, amém? Só Deus pode cambiar a vida da pessoa. Só Deus, ninhos, pode cambiar a vida dos seus papás. Solamente Deus pode cambiar a vida de suas mamãs. Solamente Deus pode cambiar seus coraçõezitos. A partir do momento que você deposita sua fé em Jesus, Jesus pode cambiar. Talvez você tenha uma mamã, um papá que não lhe gusta. Ai, Senhor, ora a Deus para que Deus possa cambiar a vida de seus papás. Porque Deus, Ele tem poder para ser isso. Ele pode cambiar o homem mal em um homem bueno, a mulher prostituta em uma predicadora da palavra de Deus, amém? Deus tem esse poder para ser isso, porque a Bíblia diz: eu não me avergüenzo do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a transformação do homem e da mulher, amém? Diga assim comigo: o evangelho de Deus, não, mas com gana, o evangelho de Deus é poder para transformar o homem, a mulher em uma nova persona. Aleluia, a glória seja dada a Ele. O evangelho de Deus é poder de Deus para cambiar o homem. Então, que é o bautismo? O bautismo é um símbolo da morte, sepultamento e a ressurreição do cristiano. Assim como Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nós outros também estamos sendo como um símbolo. Estamos dizendo: morremos para o mundo e ressuscitamos para Deus. Hermanos, se eu e você, que recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, não creemos que Jesus Cristo vai volver para buscar tua igreja, então em vano é nossa fé, em vano é nossa predicação. Porque se Jesus Cristo não ressuscitou de los mortos, então tudo que predicamos é em vão. Mas a Bíblia nos prova e nos relata que Jesus Cristo, Ele ressuscitou de los mortos, aleluia, amém? Aleluia!
aleluya, Jesús resucitó de los muertos, Él está vivo, Él vive. ¿Dónde Él vive? Él vive en mi corazón, en tu corazón. Él está no cielo, gobernando y direccionando a nuestras vidas, nos conduzindo por meio da tua palavra. Jesucristo, Ele é real. O Espírito Santo, Ele é real. Ele está aqui no nosso meio, está obrando em nosso coração. A partir do momento que você dá campo ao Senhor, dá campo à palavra de Deus em seu coração, então Deus te pode cambiar tu lanto, Deus te pode quitar a lágrima dos teus olhos, Deus te pode fazer uma nova pessoa. Por isso diz o batismo: morremos para o mundo e ressuscitamos para Deus, para andar em vida nova. Diga assim comigo: solamente Deus pode fazer com que eu anda em vida nova. Amém? Quantas vezes você já disse: eu vou ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, e sigo sendo malo? Sigo sendo mala. Por quê? Porque tu não te pode cambiar, tu não te pode transformar, mas o Espírito Santo que está aqui pode nos cambiar e transformar. Amém? Vou pedir aos diáconos, por favor, que lá atrás não tenha nada caminhando, que se sentem para escutar a palavra de Deus. O momento da palavra de Deus é precioso, não há que caminhar, a não ser se estiver muito apertado e tem que ir no banho, não? Muita reverência e cuidado com a palavra. Então, o batismo simboliza o que? A morte para o mundo e a ressurreição para Deus. Com seu batismo, estão testificando a morte ao mundo e a ressurreição de uma vida nova. É o que vocês vão fazer, estão testificando, que vocês estão dizendo assim: tchau para o mundo, não vê? Não vuelvo mais, não vuelvo mais. El mundo atrás, Jesus adelante. Solamente o batismo por imersão pode ser um símbolo de seu sepultamento. Solamente o batismo por imersão, que é mergulhar, é o símbolo de sepultamento. E na igreja católica, quantos foram batizados na igreja católica? Eu fui batizado na igreja católica quando era niño. Pero hace por aspersão. Aspersão é solamente na cabeça, não vê? Pero isso não simboliza que você está morrendo e ressuscitando, não. O bautismo deve submergir, mergulhar, hundir-se, sepultando e ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Então, vamos ver o que diz em Colossenses capítulo 2, versículo 12. Bautismo. O que é o bautismo? Seguimos aí. Vou tratar de ser rápido. Sepultados com Ele em el bautismo, mediante la fé em el poder de Deus que levantou de los muertos. Mira que lindo. Sepultado com Ele em el bautismo, em qual foste também ressuscitado com Ele, mediante la fé em el poder de Deus que levantou de los muertos. Jesus Cristo foi levantado entre os mortos. Amém? O diabo estava contento. Matamos, acabamos, já não há mais igreja, já não há mais salvação, morreu. Pero ele não sabia que ao terceiro dia, Jesus Cristo ia se levantar, ia ressuscitar de los muertos para nos dar vida e vida em? Para nos dar vida e vida em? Ninhos, comigo, para nos dar vida e vida em? Outra vez, para nos dar vida e vida em? Mais uma vez com toda a igreja, para nos dar vida e vida em? Aleluia, Jesus nos quer dar uma vida e vida em abundância. Em abundância, que é isso, pastor? Não é solamente ter plata, não. Ter vida em abundância. O mundo pode estar caindo, o mundo pode estar enfrentando uma crise de coronavírus, pero eu tenho paz e tranquilidade. Eu posso dormir, como diz a Bíblia: em paz me acostarei, em paz me dormirei, porque só Deus me hace vivir confiado. Essa é vida em abundância, ter paz, ter alegria, felicidade, e mesmo no meio de tormenta, mesmo em tempo de guerra. Ou seja, a felicidade não depende solamente de ter plata ou não, depende de ter Cristo em meu coração. Eu não sou feliz porque tenho plata, eu não sou feliz porque tenho esposo ou casa, não, eu sou feliz porque Cristo vive em mim. Aleluia, porque Cristo ressuscitou de los muertos, porque Cristo é poderoso. Aleluia, por isso somos felizes. Se sua felicidade estiver baseada na plata, tu vai se dar mal. Se tua felicidade estiver baseada na tua esposa, tu vai se dar mal. Se tua felicidade estiver baseada em teu esposo, tu vai se dar mal. Mas se a tua felicidade estiver baseada em Cristo Jesus, meu querido, passa o que passa, aunque tua esposa te hable, aunque tua esposa não te habla, tu vai caminhar feliz, porque Cristo vive em teu coração. Aleluia, porque Cristo habita em ti. Amém? Então, Jesus levantou dentre dos mortos
com poder e glória, aleluia. Ele levantou dentre dos muertos. Mira, que é o bautismo? Vamos ver. É um acto de obediência. Diga assim comigo, o bautismo é um acto de obediência. Se tu já recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador, deve se bautizar. Se você não se bautiza, você está dizendo o quê? Que é desobediente. Você está dizendo que ainda não aceitou a Cristo em seu coração. Então você precisa dar um testemunho publicamente do que Cristo é tu Senhor e tu Salvador. Pero vamos para a Bíblia, vamos ver o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 28, um dos versículos que me encanta. Niños, la lechuga, la lechuza, ¿no? No, pensei que era lechuga, la lechuga está no mi dente, não, la lechuza. Mateus 28, versículo 19 e 20, diz assim, versículo 19 e 20, portanto, isso aqui é para você e para mim, hein? Portanto, ide a ser discípulo de todas as nações, bautizando em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, ensinando que guarde todas as coisas que he mandado, e que eu estou com vosotros todos os dias, até o fim do mundo. E diz amém. Deus está conosco todos os dias, todo o tempo, todo o momento, todas as horas, no momento alegre, no momento triste, no momento difícil. Esta é a promessa de Deus, diga amém. Esta é uma promessa de Deus, amém. Ele estará conosco, mas ele diz aqui, portanto, ide por todo mundo a ser, então ele diz primeiro, ide por todo mundo a ser discípulo. Quem é discípulo aqui? Levanta a mão. Levanta a mão quem são discípulos. O que é discípulo, pastor? É um seguidor de Cristo. É um que quer ser parecido com Cristo. É um que quer seguir as pisadas de Cristo. É um que quer caminhar por a mesma senda que caminhou a Cristo Jesus. Então se exige por todo mundo a ser discípulo. E logo depois de ser discípulo, ele diz, bautizando em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Não é no nome da vigizita, não é no nome do pastor, não é no nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Então vocês miram, é um ato, uma ordenância. Para quem? Para os discípulos. Algumas pessoas dizem assim, eu me vou bautizar para ser discípulo. Não. Eu me vou bautizar porque eu quero ser um discípulo. Não. Você se bautiza porque tu já és um discípulo, amém? Não bautizamos porque queremos ser, lo bautizamos porque já somos. Alguém não vai ser consagrado a obreiro para ser obreiro. Alguém é consagrado a obreiro porque já exerce a função de obreiro. Então, acá está claro, primeiro tem que ser discípulo para depois se bautizar. Se você não é um seguidor de Cristo, não pode se bautizar. Primeiro hay que ser um discípulo. Desobediência a Deus não bautizar-se. É desobediência a Deus não bautizar. O soldado se identifica por seu uniforme. O cristiano se identifica publicamente quando Cristo ressuscitado por el bautismo. Não vê? Você vai por la calle, você identifica, não vê aí um policial, um soldado, pero os hijos de Deus se identificam quando bautiza-se, camina em vida nova. Aí vai dizer assim, mira aquela irmãzita, era tão chismosa, hablava de todo mundo, mira, pero agora está hablando de Cristo Jesus, aleluia. Mira, esse homem era peleão e na cancha, parecia o diabo na vida dele, pero agora, mira, ele aparta as peleias, ele habla de Cristo Jesus, porque ele está em uma vida nova, ele é uma nova criatura, e é isso que Deus espera de nós outros, amém? O esposo que tratava mal a esposa, agora é uma florcita de Jesus, é uma florcita, trata com amor, com carinho. E a mulher também que pegava o homem, não? Porque tem mulher também que pega o homem, não? Ou não tem? Tem, porque te amo, te pego, não? Então, já não mais pegar, é uma nova criatura, já tratar com amor. Quem está em Cristo Jesus é nova criatura. Vamos lá, que é o bautismo? Todo cristiano, depois de entender, niños,
todo o cristiano, estou predicando para vocês também, todo cristiano, depois de entender o Evangelho e crer em Cristo Jesus, deve se bautizar-se. Todo aquele que tem racionamento, entendimento, compreensão do que é Cristo, o que é Cristo por tua vida, pode se bautizar. Por que não bautizamos o ninho pequeno? Porque o ninho não sabe todavia o que é certo e o que é errado. A consciência dele ainda, mas estes já são grandes, já sabem o que é certo e o que é errado. Pode roubar? Não, não é? Pode mentir? Não. Pode ser tacanho? Pero são às vezes, não? Já não hay que ser mais. Lo agarrei. Então, uma pessoa na sua consciência que já aceitou a Cristo Jesus, sabe o que é hecho Jesus por ele, pode se bautizar. Em Lucas capítulo 3, mira que lindo esse bautismo que predicava Juan Bautista. Que bautismo predicava Juan Bautista? Bautismo de quê? De arrependimento, não é? Em Lucas capítulo 3, do versículo do 3 a 8, Juan Bautista diz assim: arrependei-vos, raça de víboras, e sejam bautizados em nome do Padre. Então Juan Bautista tinha um evangelho duro. Não é assim como o pastor está predicando tranquilito, não. Você precisa ver Juan Bautista predicando. Ei, cobra, jararaca, como aquela cobra grandota, aquela que tem aqui, anaconda, arrependeos, raça de víbora, pecadores. Ei, la dura a palavra de Juan Bautista. Ele dizia: arrependeos e sejam bautizados em nome do Senhor. Ele predicava um evangelho duro, um evangelho, um bautismo de arrependimento. Então usava como um rito, em aquele tempo, o bautismo, o ingresso a uma nova religião. Que tipo de bautismo predicava Juan Bautista? O bautismo de arrependimento. Então, o bautismo significa que eu me estou arrependido de la vida de pecado que levava e de la vida de engano, de mentira, fornicação, adultério, lascívia, engano, fraudes, estafar nas pessoas. Tudo isso é pecado. Tudo que desagrada a Deus, tudo que o mundo oferece, a cobiça, isso deixamos a um lado, o zelo por demais, isso deixamos a um lado para viver uma vida nova, uma vida que agrada Cristo. Um bautismo, então, se predicava Juan Bautista, um bautismo de arrependimento. Pero em Mateus capítulo 3, já vamos para a reta final, Mateus capítulo 3, versículo do 13 ao 17, agora quero ver se a igreja me entendeu, hein? A ver, você pergunta, mira, Juan Bautista predicava o evangelho de... Juan Bautista predicava o evangelho de... Juan Bautista predicava o evangelho de... Então, o bautismo é um símbolo de arrependimento. Excelente. Pero em Mateus capítulo 3, versículo do 13 ao 17, nos vai dizer que Jesus foi bautizado. Diz que Jesus, ele chega no Rio Jordão e está aí Juan Bautista bautizando. Então, Jesus se acerca a ele para ser bautizado por Juan Bautista, e o Juan Bautista se opõe dizendo assim: Senhor, eu necessito ser bautizado por ti, e tu vienes a mim? Então Jesus mira para Juan Bautista e diz: deja, porque assim convém que cumpla todas as escrituras. Então a pergunta é para vocês que são inteligentes: se o bautismo é um símbolo do arrependimento, e Jesus, sendo santo, se bautizou, Jesus necessitava se arrepender, sim ou não? Vocês não tivemos. Já lhe dizer, Jesus necessitava se arrepender ou não? Sim ou não? Estão com dúvida? Não pode, vocês têm que ser crente, de verdade crer. Jesus necessitava se arrepender, sim ou não? Por que não? Porque Jesus é santo, não tem nenhum pecado, não tinha nada nele. Ele foi um sacrifício perfeito, porque ele morreu na cruz, tinha que ser um sacrifício perfeito. Jesus não tinha pecado nenhum. Então, por que Jesus se bautizou? Se não tinha necessidade de se arrepender. Por que Jesus se bautizou? Para cumprir todas as escrituras, ensinar de que ninhos? Ensinar de... Agora lhe pergunta àquelas pessoas que ficam levando dias e dias para se bautizar. Se Jesus, sendo Jesus, obedeceu, bautizando, quem é você e eu para não obedecer? Ele foi não somente obediente para se bautizar,
mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Que lindo saber que podemos seguir as pisadas de Jesus, porque Ele é nosso maior exemplo. Eu não me bautizo porque meu papá me obriga, alguém me mandou. Não, me bautizo porque eu quero ser obediente ao Evangelho. Eu quero obedecer a palavra de Deus. Eu quero crescer com Deus. E cada vez que o Hijo de Deus obedece a palavra de Deus, ele está crescendo no mundo espiritual. Amém? Agora, os filhos que são desobedientes merecem agüita de palta. O chicotito de 3 doble. Mejor agüita de palta, não mais suave, eu creio. Pero merecem umas vascas. Los niños, quando você se porta mal, que tu mamá hace? Já sabe, não? Então, quando se porta bem, que hace? Dá regalito, prêmio, bem, excelente, não é? Deveria ser assim. Então, com Deus também. Tu queres bendição de Deus? Que sou mentiroso ainda por cima, não? Tu queres bendição de Deus ou não? Ou só eu quero as bendições de Deus? Todos nós outros queremos bendição de Deus, pero a palavra de Deus diga: obedeça. Obedeça ao Senhor, como está sendo nossos irmãos nesta manhã. Obedece a Deus em todas as coisas e Deus te lo bendecirá. E é Bíblia, irmão, que estou predicando. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 28, não é? Aquele que tem ouído para ouvir, oiga. Em Deuteronômio 28 diz aí toda uma lista de bendição, hartas bendições. É dizer, se vocês ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus e obedecer e poner por obra, bendito será tu sair, bendito será tu entrada, bendito será o teu fruto do vosso ventre, bendito será tu canasta, todo lhe sairá bem. Se tu obedeces a voz de Deus, todo será bem, tu serás bendito. O que significa a palavra bendito? Significa feliz e dichoso. Feliz e dichoso. E também há uma lista aí de coisas, mas há de ser, se tu ouvir a voz de Deus e não obedecer, tu serás maldito. Maldito ao entrar, maldito ao sair, o fruto do vosso ventre não haverá. Por quê? Porque és desobediente, és rebelde. E com Deus, irmão, há que obedecer. Amém? Pastor, eu tenho que obedecer para ganhar benefícios? Não. Se Deus quiser dar, Ele vai dar. Amém? Há igrejas que predicam por aí, por aqui não. Há igrejas que predicam por aí, você dá isto para Deus, dá tu plata, dá tu ofrenda, dá isso, e Deus te vai bendecir. Mentira do diabo. Porque Deus não precisa que você dê algo para Ele para te bendecir. Ele te bendiga sem você dar nada para Ele. Amém? Deus nos bendiz sem que temos dar nada para Ele. Se Deus quiser derramar bendição, Ele te vai dar, te lo vai fazer muitos milagres. Mas você não precisa comprar as bendições de Deus. Tu não precisa comprar as bendições de Deus. Amém? Não precisamos, não é? Então, sem nada disso, dá-me isto e Deus te lo vai dar isso. Não, não, não. A única coisa que merecemos a dar a Deus é nossa obediência a Ele, não é? Agora, se Deus põe em tu coração para hacer algo, hágalo, é tu e Deus, a tua fé em Deus. Pero jamais você vai ver escutar nós outros falando acá que você traga tu auto, traga tu casa, traga tu plata, hace um pacto com Deus. Não, não. O pacto já foi feito da nova aliança. Cristo é o nosso pacto perfeito. Ele morreu na cruz e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Tu não precisa pagar nada para ser milagre. Tu não precisa pagar para receber bendição de Deus. Tu precisa ser obediente a Deus. Amém? E pastor, mas eu estou sendo obediente a Deus há anos e ainda não consegui ver milagre. Siga obedecendo. Siga obedecendo. El cielo é para os obedientes. O cielo é para os obedientes. O cielo é para os obedientes. Amém? Amém. Estão aqui comigo, não? Já estamos encerrando. Que é o bautismo? Que é o bautismo? Primeiro, o bautismo não salva. Alguns pensam que o bautismo salva. Me vou bautizar para ser salvo. Não te salva. Me vou bautizar para que perdone meus pecados. Tampouco. O bautismo não te salva e não te perdona tus pecados. O bautismo é um símbolo. Tu vais se bautizar porque tu já és salvo. Amém? Tu vai se bautizar porque já és salvo. A pessoa que não bautiza é porque ela ainda não sabe que é salva. Ainda não tem a convicção. Então, quando tu vais se bautizar, não és que vai ser perdonado tus pecados. Quem pode perdonar pecado? Não é o cura? Ué, não tinha que confessar o pecado para a visita, para a cura? Não? Não, porque o cura também é pecador.
Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos os pecados estamos separados de Deus. Mas a Bíblia também vai dizer em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, se dissemos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se confessar nossos pecados a Ele é fiel e justo para nos perdonar, aleluia. Ele é fiel para perdonar. Que pecado? Qualquer pecado que tu cometeu, confessa-lo a Deus, não a mim, a Deus. A única coisa que eu te pode fazer como pastor é orientar e te aconselhar, mas quem perdona pecado é o Senhor Jesus Cristo, amém? Ele derramou o sangue na cruz do pecado, na cruz para perdonar nossos pecados. Ele derramou seu sangue para perdão dos nossos pecados. Então, se quer nos salva, não é por obras. Não é por obras. Mas eu construí tantas igrejas, eu sou tão boa na vizinha, eu ajudo os pobres. Problema é tuyo. Não é? Nada vai ao céu por ser bueno e nada vai ao inferno por ser malo. Vamos ao céu porque aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e as pessoas vão para o inferno porque rechaçaram a Cristo Jesus como tu Senhor e Salvador. Mas todos aqueles que são salvos, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, todos que são salvos em Cristo Jesus por graça, por mediante a fé, têm que andar em buenas obras. Diga assim comigo: todo cristiano salvo deve andar em buenas obras. Isso diz a Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 10, que Deus preparou para nós outros buenas obras. Não somos salvos por as obras, mas somos salvos para ser buenas obras. Assim que, irmão, se tu está vendo tu irmão, tu vizinho com hambre, com fome, com hambre, passando necessidade, tu não ajuda, tu precisa rever a vida cristiana que tu está levando. Se tu diz que é um cristiano, pero vê tu irmão com hambre e não ajuda, tu precisa rever tus conceitos como um cristiano, como servo de Deus, porque Deus te chamou para ser buenas obras, amém? Vamos avançando. O que é o bautismo? O bautismo declara ao mundo que és uma nova criatura, que já leemos, amém? Vamos avançando. Como uno se bautiza? A mesma palavra bautizar, no idioma original, no grego, significa submergir-se. Submergir-se, entende? Entende o que significa a palavra submergir? Sim ou não? Amém? Submergir-se. Essa é a palavra, isso significa o bautismo. O bautismo é um acto de hundir-se em águas, simbolizando a morte do pecado e do mundo e a ressurreição para uma vida nova. Como uno deve se bautizar? O método bíblico bautizar é imersão. Isso está em Mateus, que acabamos de ler. Quem pode se bautizar? Quem pode se bautizar, irmãos? Antigamente, em o capítulo 2 de Hechos, por aí mais adelante, capítulo 8, 10, vai ver que as pessoas se convertiam, e no mesmo momento que as pessoas se convertiam, elas se bautizavam. Qual era o requisito para se bautizar? Creia em Jesus de todo o coração. Eu creio, me bautizo, nada mais. Pero hoje, como igreja, que hacemos? Passamos uma classe de batismo, um discipulado, para quê? Para mostrar para a pessoa, para entender o compromisso que ela está sendo com o Senhor e com Deus, amém? Então, o candidato apropria-se é uma pessoa já salva, uma pessoa que já aceitou a Cristo Jesus, que crê em Cristo Jesus, que crê no Senhor com todo o teu coração, pode ser se bautizado. Uno já tem que ser discípulo para bautizar-se, um seguidor de Cristo. Então, o bautismo não salva, o bautismo não nos torna um discípulo, já somos um discípulo, já somos salvos, por isso lo vamos bautizar. O bautismo é apenas um símbolo. Então, o requisito, em Hechos capítulo 8, do versículo 36, Felipe disse: o que posso fazer para ser bautizado? Qual foi a resposta dele? Que? Crer em todo o seu coração. Ele disse: sim, eu creio, pode ser bautizado. Por aí você está aqui agora e não passou classe de bautismo, mas diz: pastor, eu creio em Jesus com todo o meu coração e também quero me bautizar. Seja bem-vindo, vamos te bautizar também, amém? Pero isso deve ser uma atitude, uma ação tua. A única coisa que pedimos que deve estar bem com Deus, sua vida bem com Deus, e alabamos a Deus por a vida do nosso irmão. Levanta a mão, irmão Nicolas e a irmã Julie. Eles estão assistindo à igreja há um tempo, has passado classe de discipulado, de bautismo, e no meio da caminhada, eles disseram: pastor, não somos casados todavia. Decidiram casar-se rápido, casaram no civil em viernes, e agora estão se bautizando para a glória de Deus. Isso realmente é um testemunho lindo
para a glória do Senhor, não é? Então, disposto a seguir obedecendo a Deus em todas as áreas de sua vida. Isso demonstra que há um câmbio, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, o batismo é um símbolo do arrependimento interno manifestado externamente, é o que eles vão fazer agora, amém? Então, já estamos concluindo. O bautismo bíblico é uma ação que simboliza o sepultamento da natureza vieja. Quando a pessoa sai das águas, simboliza sua ressurreição para uma vida nova. Deve ser bautizado a pessoa que se arrependeu de seus pecados e aceitou Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Está disposto a comprometer-se com Jesus e com sua igreja. É muito importante ser bautizado. Você deve ser bautizado o mais rápido possível. Jesus Cristo não estabeleceu complicação alguma para o bautismo. Seus primeiros discípulos tampouco. A igreja também não estabeleceu nenhuma complicação. E tu, como padre, como madre, como irmão, tampouco pode ter alguma implicação ou impedir a pessoa de se bautizar quando a pessoa quer se bautizar. Amém?